Bom dia, queridos. Como vocês estão nessa manhã? Quero convidar você a estudar mais um Salmo da Palavra do Senhor comigo, Salmo de número 113, né? Abre a sua Bíblia aí comigo e acompanhe comigo esse texto de Salmo, do capítulo 113, né? Esse hino é um hino de louvor, mais uma vez, né? A gente sabe, né, que os salmos são esse conjunto de capítulos ou de hinos considerados o hinário de Israel. E a gente começa hoje no Salmo 113 uma coleção que tem esse nome, Halel do Egito. Por que disso, né? Esse nome vem do uso dessa exclamação, Aleluia, né? Uma série de vezes, que significa louvai ao Senhor. É um chamado do salmista para que a gente o louve o tempo todo. E ele vai fazer mais para frente, né? Não no Salmo de hoje, mas no 114, uma menção do Êxodo, né? Então é uma lembrança desse povo de Israel, da salvação que veio a partir do Senhor Jesus. Então, o Halel do Egito é essa coleção que passou a ser usado, né, nos momentos de festa entre o povo judeu. Passou a ser lido, né, e declarado nas festividades judaicas. Vamos ler juntos, né? Salmo 113 é bem curtinho, diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele, o Senhor, emerge do pó o desvalido e do monturo, ou seja, do monte de lixo, o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. Para entendermos melhor esse salmo, eu o dividi em 3 partes, como costumo fazer, mas antes de estudá-las, vamos orar. Vamos colocar nosso dia nas mãos do Senhor, mais uma vez. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã que nós temos diante do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós o reconhecemos como Deus soberano sobre nós e queremos colocar nessa manhã as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos, reconhecendo, Senhor, o teu cuidado, a tua direção, a tua soberania. E como diz o salmista aqui, né? Colocando nossa vida, nosso coração à disposição do Senhor, para que a gente tenha essa vida de louvor e adoração ao seu nome, Pai. Bendito seja o seu nome. É o que nós queremos declarar nessa manhã, no nome, precioso nome de Jesus. Amém. Então vamos dar uma olhada para essas 3 partes do Salmo. A primeira delas está aí nos 3 primeiros versículos, que tem a ver com esse chamado, né, ao louvor. Vamos de novo, né, nesses 3 versículos. Diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o seu nome, agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. O salmista começa com esse apelo feito aos servos, aos adoradores do Senhor.
Quando ele diz, né, louvai o nome, ele não quer se referir apenas a uma invocação a Deus, mas ele está falando aqui, esse nome, né, aponta para o caráter, para a natureza revelada de Deus, para a manifestação de Deus na sua pessoa. Tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, quem Ele é, quais os seus planos para as nossas vidas, revelado nas Escrituras para nós. Versículo 2, veja que esse louvor deve ser eterno, é de agora e para sempre. Não é? É desde o momento que você entendeu Deus como Deus, né, que você se entregou para Jesus Cristo, a sua vida deve ser uma vida de adoração. E essa adoração jamais terá fim. Né? Ainda depois da volta de Cristo, né? Por toda a eternidade, o que nós vamos fazer por toda a eternidade é sermos adoradores do nosso Deus. No versículo 3, o louvor é universal. Ele diz, né, do nascer ao pôr do sol. Isso é uma figura de linguagem que indica a parte pelo todo. Né? Ele cita, então, essas duas partes, o nascer e o pôr do sol, para indicar tudo aquilo que está debaixo do sol, ou seja, a totalidade da criação. Todas as coisas devem adorar ao Senhor. Né? É aquele aspecto universal dessa adoração que deve acontecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, então, esses 3 primeiros versículos nos chamam a todos, né? Incluindo nós, cristãos, que somos filhos de Deus, nos chamam a louvá-lo o tempo todo e eternamente. Então, o primeiro desafio dessa manhã é: faça um compromisso com Deus hoje. Esforce-se para louvá-lo, independentemente das circunstâncias pelas quais você terá que passar. Decida agora, né, adorá-lo, mesmo que esse dia, essa semana, não seja tão fácil de encarar. Né? Esse é o primeiro desafio. Segunda parte desse salmo, os versículos de 4 a 6, nós temos esse louvor a Deus, um Deus que é incomparável. Acompanhe comigo aí, versículo 4 diz assim: excelso é o Senhor, acima de todas as nações. A sua glória acima dos céus. Então, Deus está acima das nações, Deus está acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Essa ideia, né, de que Deus está acima de tudo isso e volta a face para baixo, né, para poder ver o que está acontecendo no céu e na terra. Temos aí no meio, né, versículo 5, essa expressão, quem há semelhante ao Senhor? Né? Uma pergunta retórica do salmista, né, para mostrar a incomparabilidade, né, do nosso Deus. Essa natureza incomparável do Senhor, que é descrita aqui. Então, o autor fala de uma transcendência, mas também de uma imanência, né? Porque ele está nos céus, mas também na terra, né? Ele olha para os céus e para a terra. Esses dois aspectos não são apresentados aqui como um contraste, né? Como se um excluísse o outro, né? Mas pelo contrário, são duas verdades a respeito do nosso Deus que se complementam. Então, embora Deus seja supremo sobre as nações, né, sobre todos os exércitos dos céus, ele se importa e também considera as necessidades da humanidade, de todos nós. Em Isaías 57:15, né, tem um texto que eu gosto muito, né, cito ele muitas vezes. É um texto que talvez melhor expresse, né, esse aspecto de Deus, né, a sua transcendência e imanência. Isaías 57:15 diz assim:
Porque assim diz o alto, o sublime, como se o próprio Deus, né, estivesse dizendo isso. Isaías, como profeta, está declarando isso, né? Esse Deus que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz assim, Deus, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. E por quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Queridos, o mundo tem distorcido a figura do nosso Deus, tanto na sua transcendência como na sua imanência. Alguns dizem que Deus é apenas esse ser distante, todo-poderoso, que nunca se relaciona ou se importa conosco. Por outro lado, há quem tenta fazer de Deus alguém tão imanente como se falasse em pé de igualdade com Deus, sem nenhuma reverência, sem nenhum temor. Então, o desafio para nós aqui, né, é equilibrarmos a esse Deus. Para a gente adorar a Deus, nós precisamos adorar esse Deus da maneira correta. Nós precisamos entender esse Deus de forma correta. Então, durante o seu dia, essa semana, lembre-se que Deus é soberano, todo-poderoso, que Ele já escreveu tudo o que acontecerá na sua vida durante todo o tempo, todos os dias da sua vida já foram escritos e determinados, diz Salmo 139, antes, enquanto você estava ali no seu ventre materno. Mas, independente daquilo que Ele escreveu na sua história, Ele também promete ajudá-lo a enfrentar aquilo que está por vir. Deus é um Deus transcendente, mas também imanente. E a última parte do Salmo, eu chamei de ilustrações do cuidado de Deus. O salmista passa a ilustrar esse cuidado nos seguintes termos. Verso 7. Deus ergue do pó o desvalido e do monturo, do monte de lixo, ele ergue o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Pense em uma pessoa em condição de miséria que entrega a sua vida para Cristo. Não é isso que acontece com ele? Alguém que vai da miséria da incerteza ao luxo da esperança. Um drogado que se recupera, um presidiário que se arrepende, um doente que é curado, mas também um homem rico que deposita sua confiança apenas no dinheiro, mas é transformado. Um arrogante que coloca toda a sua vida em si mesmo, o que fundamenta a sua vida, coloca a sua confiança em si mesmo, mas se arrepende e se torna humilde. São exemplos de como o Senhor nos tira da nossa miséria, na miséria que estávamos quando não tínhamos Cristo ainda, e nos coloca com os príncipes, com estes que agora reinam com Cristo, em parte, enquanto ele ainda não retorna, mas que um dia reinaremos ao seu lado, totalmente. E o versículo 9, mais um exemplo aqui, Deus faz da mulher estéril, faz com que ela viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ele diz, aleluia. Vejam então a ênfase aqui nesse final, os feitos do Senhor. Ele ergue o desvalido, o necessitado, aquele que se vê sem apoio, sem recursos ou forças, o desprotegido, o desamparado, o desgraçado, aquele que não tem, que se vê como sem o favor de Deus. Mas o cuidado de Deus é apresentado nesse salmo como o motivo do nosso louvor. E agora nos versículos finais ele é ilustrado com esses exemplos, o desvalido, o necessitado e a mulher estéril.
são destacados como os beneficiários da providência da ajuda divina. Esses exemplos são apenas uma pequena amostra de todos os generosos feitos de Deus para conosco. Assim, eu convido vocês, no dia de hoje, nessa semana, a louvarem comigo o nome do nosso Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por essa palavra e por sabermos, porque ela nos relembra, de como o Senhor é um Deus todo-poderoso e ao mesmo tempo se importa conosco. Pai, que essa verdade possa trazer ao nosso coração, aos nossos lábios, um cântico de louvor ao Senhor. Que a nossa vida seja uma demonstração dessa verdade. Que nós possamos andar, onde quer que formos, durante o nosso dia, no trabalho, na escola, na nossa vizinhança, em casa, que nós possamos expressar essa adoração ao Senhor, esse louvor ao Senhor, por quem o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, queridos. Uma boa semana para você, uma semana abençoada. Que Deus o guarde, o proteja e que você tenha em sua boca, essa adoração, esse louvor expresso em sua vida, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Um abraço a todos.